Na nossa programação consta nesse momento a legislação eleitoral como tema, direitos e deveres dos órgãos de imprensa, que é uma exposição a cargo do juiz Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Mas nós fizemos uma alteração, muito em razão dessa questão do voo, porque nós já estamos bastante atrasados, e nós estamos passando para a palestra do Humberto Dantas, de quem nós temos o orgulho em tê-lo no dia de hoje. Ele que sem dúvida alguma, dispensa as suas apresentações, e a quem nós convidamos para que aqui à frente venha no palco e nos abrilhante com esse show que nos vai dar a respeito do tema proposto para agora, que é o tema do seu Humberto Dantas. Muito bem. Onde é que está o Dantas? Aqui. Uma salva de palmas, muito obrigado, Dantas. Enfim, está ali, apareceu aqui, não consta do meu script. Cientista social, doutor em ciência política, professor do INSPER e da FESP São Paulo, é colunista da Rádio Estadão. E nós teremos a participação especial do jornalista Rolando Cristian Coelho, que já está conosco também. Onde é que está o Cristian? Aqui? Nossos aplausos também ao Cristian, muito obrigado, jornalista, que fará esta intervenção. Com a palavra a excelência do nosso palestrante, Humberto Dantas. Sons. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, uma satisfação muito grande poder atender esse convite. Acho que é importantíssimo a gente debater alguns aspectos da nossa política. Eu vou pedir licença se eu puder ficar circulando ali, porque eu acho que o professor não consegue ficar sentado e falar ao mesmo tempo. Né? Tem aquela história que brincam que tem pessoas que não conseguem mascar chiclete e subir escada, o professor não consegue falar e ficar sentado, é um negócio meio estranho. Esse controlinho aqui funciona? Então agora pronto, agora eu estou resolvido. O grande objetivo hoje é tentar entender um pouco aqui um desafio expressivo para os canais de comunicação, para os jornais, para os rádios, para as TVs regionais, enfim, mas acho que mais especificamente para a mídia impressa e para os jornais, que tem uma capilaridade expressivamente maior, que é um pouco das diversidades partidárias e das realidades locais. Eu vou começar nesse sentido com uma provocação em relação a essa colocação, a essa situação dos partidos políticos, que é a seguinte. Eu vou contar 3 casos rapidíssimos aqui para vocês. Foi uma palestra, uma ocasião, sobre os partidos políticos, numa cidade do interior de São Paulo chamada São José dos Campos. E tinham ali umas 300, 400 pessoas, era um evento da Pastoral de Fé e Política de São José, e eu estava falando a respeito dos partidos políticos nas cidades. O que eram os partidos políticos, como eles funcionavam nas cidades, etc, etc. Eu queria entender aquele negócio. E um sujeito lá no meio da história levantou a mão e queria falar. Eu olhava para ele e falava, porra, bicho, 30, 40, 50 pessoas numa boa, mas 400 pessoas, se um resolver falar, eu perco o controle disso aqui, não acho nunca mais. E o cara levantava a mão, e eu estava justamente no instante em que eu contava para ele uma história de um debate que eu participei na TV Cultura com um deputado federal, que obviamente eu não vou aqui dizer o nome e tal, e eu joguei na cara dele um dado de que o partido dele, nas eleições municipais de um determinado ano, que no caso era 2008, tinha se juntado com o PT, o partido dele era o PFL, tinha se juntado com o PT em mais de 700 cidades, em cerca de 600 cidades, 673 cidades. Eu falei, deputado, como pode um negócio desse? Vocês se matam no plano federal e chega nas cidades, PT e PFL disputam 600 e tantas prefeituras juntas. Aí a gente estava em off, né? Estava em comercial, e ele falou assim, cientista político, você precisa viver a política na prática. Você não pode ficar só pegando número, baixando o banco de dados no seu computador e se divertindo com eles desse jeito. Porque partido político no Brasil é igual casa do pão de queijo. Quem compra a franquia pode explorar a marca. Eu estava justamente nesse momento e eu fiquei meio estressado com aquilo. Falei, pô, não pode ser desse jeito. E o sujeito levantando a mão na plateia. Falei, aí você vira, né, faz de conta que não viu, vira para lá, volta para cá, tal. Chegou uma hora que ele gritou, ô, eu tô aqui com a mão levantada. Pô, desculpa, eu achei que era alguma alergia, alguma coisa do tipo. Tá, vamos lá, o que o senhor tem para nos oferecer? Desculpa, mas é que pô, tem muita gente e tal.
Não, eu quero ir aí. Eu falei, mas não, mas aqui estou eu. Ele falou, não, mas eu quero ir aí. Eu falei, então vem aqui, ué. O que eu vou fazer, né? Fiquei pensando que podia ser um atentado. Né? Chega aí, vem aqui. Ele veio, subiu no palco. Prazer, meu nome é fulano de tal, tal. Eu falei, esse cara é completamente louco, né? Mas tudo bem, vamos continuar, né? Prazer, tal, deve ser alguma pegadinha, tal. Então, eu só queria te dar meu cartão de visitas. Entregou o cartão de visita dele e voltou para o lugar dele. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Né? Eu olhei para o cartão. Eu olhei para o cartão, tinha o nome dele em cima, o nome de um escritório, e embaixo do nome dele estava escrito corretor de partidos. Eu falei, não, pode voltar, bicho. Agora você vai fazer essa palestra comigo até o final. O que é um corretor de partidos, cara? Nunca li isso em cartão de visita de ninguém. Ué, o que é um corretor, meu amigo? Não, corretor de imóveis, corretor de valores, corretor de seguros. Sim, eu sou um corretor de partidos. Eu falei, não, mas você está de brincadeira comigo. Isso não existe. O que você faz? Ué, quando alguém numa cidade quer abrir um partido político, eu vou lá e abro. Mas e se o partido já existe? Ué, eu vou no diretório estadual e tomo. Ah, mas e se não quiserem dar? Aí a gente escolhe outro. Ah, mas e se cobrarem? Aí a gente paga. Eu falei, não, você está de brincadeira comigo. Isso é o fim do mundo. Ele falou, sim, mas quem disse que a gente vive no começo do mundo? Eu falei, bom, beleza. Tudo bem, fico com essa na cabeça. E encerro a discussão, tal, terminei a palestra, tal, aquele negócio todo, fui embora. Alguns dias depois, um amigo meu me chamou para escrever o plano de governo dele. Fiquei super honrado, um cara que eu gosto muito, enfim, tive com ele outro dia. Super interessante, então eu falei, não, vou topar o desafio, vou escrever seu plano de governo com você. Não, então, eu falei, mas você sabe como é que é política. Você muito mais do que eu, você disputa a eleição, eu não disputo. Mas você sabe como funciona. Um fiozinho que você puxe de ferir a vaidade de alguém, você perde uma campanha. Então eu vou chamar todos os partidos políticos da sua coligação para tomar um café da manhã juntos, para dar o pontapé inicial e fazer um discurso do tipo, ó, pontapé inicial, parte-se do pressuposto básico de que nada será escrito sem ouvir vocês, vamos nos reunir, vamos pensar junto, para as pessoas sentirem, porque eu não posso convencer um cara de tentar vender o seu plano de governo por aí, vender no sentido de convencer as pessoas a aderirem à sua campanha, se elas não sentirem que fizeram parte disso. Eu acho que quanto mais a gente conseguir movimentar, fazer esse movimento dentro da nossa campanha, maior a nossa chance de vitória. Humberto, não precisa, é todo mundo de casa. Eu falei, não, cara, não, é assim que eu trabalho. Cara, se você está afim de vir aqui um sábado de manhã, tomar café, fica à vontade, cara. Meu comitê é a extensão da tua casa, bicho. Beleza. Quantos partidos somos? 14. Falei, você vai disputar a eleição com 14 partidos coligados? Ele falou, sim, Humberto. Vou disputar a eleição com 14 partidos coligados. Manda os 14. Beleza. Cheguei no sábado de manhã, as 14 pessoas foram entrando na sala, sentando numa mesa enorme, assim, eu sentei na cabeceira do lado dele e olhei. Quando eu olhei, eu comecei a dar risada. Porque aí eu lembrei de tudo que eu tinha visto. Comecei a rir. E o que você está rindo? E aí as pessoas das quais eu estava rindo começaram a rir também. Aí eu fui me preparar para falar, as pessoas viraram e falaram assim, não, professor, a gente já sabe o que você está rindo. Nós 4 somos iguais, né, professor? Falei, sim, se vocês não são tetragêmeos ou quadrigêmeos ou raio que seja, cara, vocês estão perto de ser. Não, nós somos irmãos. Falei, e cada um de vocês é presidente de um partido? Somos. E como é que funciona isso? Não, funciona assim. O prefeito, que não era prefeito, né, já tinha sido, o prefeito começou a perceber que tinha muita gente estranha inaugurando o diretório municipal aqui na cidade. Aí a gente fez um levantamento de tudo que ainda não tinha e resolvemos sair do partido dele e abrir esses partidos na cidade para ter a garantia de que alguma coisa ia estar na nossa mão. A gente precisa garantir tempo de rádio, a gente precisa garantir alguns recursos extraordinários, a gente não pode deixar que qualquer ET chegue aqui e lance uma candidatura maluca. Enfim, foi por conta disso. Casa do Pão de Queijo, corretor de partidos. Eu ainda brinquei, falei, vocês usaram um corretor para isso? Isso não precisa. Como assim corretor? Eu falei, não, deixa, essa história a gente conta outro dia. E tocamos o bar. Então, fiquem com essa imagem na cabeça de vocês. Fiquem com essa provocação na cabeça de vocês. Com essa tripla provocação na cabeça de vocês em relação a isso que a gente encontrou. Então, aí a gente vai encontrar explicações teóricas e lógicas para isso.
Aí a gente vai pensar em alguns dados e alguns números. Mas não fiquem com a ideia apenas de que isso é um problema dos partidos políticos. Porque o eleitor também poderia punir isso tranquilamente nas urnas. Ele poderia olhar para algo absolutamente esdrúxulo e dizer, não, isso aqui não dá para sustentar. Isso aqui não dá para aceitar. Então não é só o partido político que é a pior coisa que existe no mundo e os cidadãos são as vítimas da ocasião. Então vamos lá. Onde é que a gente está? A gente está num país que vive suas incertezas sociais, né? Vários países vivem, enfim, mas nós vivemos as nossas incertezas. Nós vivemos também, a exemplo de tantos outros países, um descrédito expressivo na forma de representação, e a gente volta, né, nesse descrédito das formas de representação a algo absolutamente corriqueiro, que é a desqualificação da política. Política não presta, político não presta, partido não presta, nada presta, nada presta, nada presta. E a gente vai desqualificando essa lógica política, a gente vai desqualificando essa lógica da representação, né? E aí a gente vai chegar numa tentativa de compreender o nosso papel. Por exemplo, a gente tem 32 partidos políticos hoje no Brasil. O que faz com que a Justiça Eleitoral levante a mão e diga assim, com 32 não dá, com 32 é impossível. Mas por que com 32 é impossível e com 34 em 2000 era possível? Não existe um superávit de partidos políticos no Brasil tão mais absurdo do que houve na história recente desse país. Não dá para olhar para os 32 partidos políticos desse país e dizer nunca antes na história desse país tivemos tantos partidos. É completamente mentirosa essa ideia. A gente vem tendo 30 partidos políticos nas eleições brasileiras já faz aí algumas poucas décadas. 27, 34, 30, 27, 29, 32. Preocupa talvez o fato de que existam 90 grupos na sociedade buscando consolidação enquanto partido político. Isso talvez possa preocupar. Então você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral, você vai ver lá que tem cerca de 90 grupos pleiteando a vontade de se tornar partido político. Isso a gente pode questionar. Agora, que existe hoje um número de partidos políticos expressivamente maior do que existiu ou do que existiria na história recente desse país, isso não é verdadeiro. Depois, a Justiça Eleitoral, magoada com esse superávit partidário, vem com as suas tradicionais imposições. A lei é, inclusive, que permite que a Justiça Eleitoral faça o que bem entenda, ou o que bem entenda também é exagero, mas que interfira de forma expressiva no processo eleitoral. É uma lei de um instante ultrademocrático da história brasileira, né? Que é de 1965 a lei. Ou seja, é o fim do mundo. No auge do autoritarismo, a justiça se investe da possibilidade. No auge também, no início do autoritarismo. A justiça se investe da possibilidade de interferir no processo e tem feito isso até hoje de forma absoluta. Então lembrem-se, por exemplo, da verticalização das coligações em 2002, que obrigou, ou que imaginava que obrigaria os partidos políticos a agirem no plano estadual da mesma forma que agem no plano federal. Impossível. O que a Justiça Eleitoral conseguiu em 2002? Desmontar alguns acordos locais e em 2006 conseguiu fazer com que os partidos políticos perdessem quase que completamente o interesse em disputar a presidência da República. Só para vocês terem uma ideia, dos 10 maiores partidos políticos desse período, de 2002 a 2006, 6 ficaram fora das eleições de 2006. 6 partidos olharam para aquilo e disseram, não tem condição de jogar esse jogo. Eu não consigo fechar nos estados. Eu não consigo compor nos estados. Então eu estou fora desse jogo. Então a gente precisa ver exatamente o que a gente espera dos partidos políticos enquanto organizações nacionais, mesmo porque a verticalização que veio em forma de resolução da Justiça Eleitoral foi respondida pelo Congresso Nacional na forma de emenda constitucional. Então olha o tamanho do esforço que precisou existir para que houvesse, né, uma colocação do Legislativo em relação ao Judiciário. Essas aqui são as nossas sensações enquanto país. Isso aqui é uma pesquisa que saiu no Jornal Estado de São Paulo de 8 de julho de 2013, né, e ela mostra que nós temos um problema sério com os partidos políticos, um pouco mais expressivo do que o problema que o resto do mundo tem. Amarelo é média mundial, vermelho é Brasil. Considero essas instituições corruptas ou muito corruptas. 81% dos brasileiros consideram os partidos políticos muito corruptos. Isso é um problema sério. Ou corruptos, na verdade. Acabamos de ouvir uma palestra sobre pesquisa, deixa eu não distorcer a pesquisa.
Então 81% considera os partidos corruptos ou muito corruptos. Só que eles detêm o monopólio das candidaturas. E aí a gente vai ter que ver o que a gente quer disso. Quer mudar isso aqui? É legítimo e é democrático sugerir mudanças. Existem partidos políticos, inclusive, que sugerem a existência de candidaturas avulsas. É uma alternativa, ou pode ser uma alternativa. Essa pesquisa ela já tem uma certa idade, e pesquisa com uma certa idade perde um pouco do seu valor, mas é uma pesquisa que me agrada muito. Não só porque eu divulguei ela em 2004, com dados de 2002, não é isso, mas ela me mostra um cenário que me preocupava bastante, que continua me preocupando, porque, infelizmente, eu não sei se a gente avançou tanto em termos de aproximação com a política. Isso aqui é o seguinte: a Unicamp faz uma pesquisa todo ano de eleições presidenciais, com uma amostra razoável em território nacional. Essa foi a que mais recebeu recurso, e aí, como o professor bem observou, quanto mais recursos você tem, mais você pode estender sua amostra, mais você pode diminuir a margem de erro e coisas dessa natureza. Essa pesquisa aqui foi uma pesquisa em 2002, feita com muito recurso, uma pesquisa muito boa, feita pela Unicamp, na qual a gente conseguiu isolar, eu e um cientista político chamado José Paulo Martins Júnior, a gente conseguiu isolar 19 variáveis que podiam ser divididas em 3 grandes grupos de variáveis. Grupo número 1, o quanto as pessoas buscam informação política. Lê jornal, assiste televisão, noticiário político, obviamente, ouve rádio, noticiário político, obviamente, troca informações, conversa sobre política, coisas desse tipo. Segundo grupo, o quanto as pessoas se envolvem politicamente, eleitoralmente. São filiadas a partidos políticos, pedem voto, adesivam carro, usam camiseta, não porque está com frio ou porque é a única roupa que tem, mas porque quer promover o candidato. Em 2002 ainda podia. Enfim, em que medida que isso acontece? E terceiro, o engajamento social das pessoas. Então vai à associação de bairro, vai à associação da cidade, participa de reuniões de democracia participativa e etc, etc, etc. Tudo isso transformado em variáveis absolutamente simples. Variáveis que a gente chama de dummy. É 1 ou 0, é sim ou não, é binário. Então faz isso ou não faz isso. Percebam, 19 sims eu tenho o mega power play cidadão. Cidadão ultra cidadão. E 19 nãos eu tenho uma tristeza imensa. Eu tenho total desilusão, total afastamento. Percebam. Se eu olhar para quem fez de 0 a 6 vezes sim, eu tenho já 67,7% dos cidadãos brasileiros. Isso aqui é uma amostra nacional. Ou seja, mais de 2/3 dos cidadãos naquela ocasião, e infelizmente, eu não sei se a gente tem motivo para achar que isso aqui mudou tanto, 2/3 dos cidadãos estavam afastados da política. E com 13 pontos ou mais, aqui está mais de 13, mas na verdade é 13 ou mais, eu tenho 3,7% dos cidadãos. 3,7%. Com 0% eu tenho 4,8%. Eu tenho 5% do eleitorado brasileiro em 2002 dizendo não para 19 perguntas relacionadas ao envolvimento político, eleitoral e social. 19 vezes não. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Ou seja, pior que tá, fica. Esse foi o slogan do Tiririca, né, na campanha para deputado federal, acabou correndo no Brasil, mas foi a campanha que ele fez em São Paulo. Aí eu me aproximo um pouco em termos de tempo e vou para novembro de 2010 para uma campanha, para uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral encomendada ao Instituto Census. Você se lembra do seu voto? Mas espera um pouquinho. Eu estou te perguntando isso em novembro, a eleição aconteceu em outubro. O sujeito que você contratou por aquela central eletrônica de recursos humanos, chamada urna eletrônica, sequer tinham tomado posse. E 23% já não se lembravam do voto para deputado estadual, 21,7% para deputado federal e 20,6% para senador. Eu já tenho de cara 1/4 do eleitorado em cada uma dessas respostas dizendo: não me lembro o que eu fiz na urna para esses cargos do Poder Legislativo. 11% já tinha ignorado o governador e 3,3% já tinha esquecido do presidente. Mas você sabe para que servem estas coisas? E as pessoas assumem, no caso dos legislativos, mais de 40% dizem: eu não sei lá muito bem o que faz
um legislador? O Tiririca. Não, a campanha era perfeita. A campanha do ponto de vista da mensagem, sabe o que faz, não sei, vota em mim que eu te explico? Pô, vou votar então, porque eu não sei. Claro que era um escárnio, né? Mas também a pessoa achou engraçado, né? Achou legal e foi lá e apertou o botão para votar no sujeito. Agora, já que a gente não sabe, então a gente passa a achar que sabe. E aí vejam o que acontece. Qualquer pessoa aqui, todos vocês aqui, ou já ficaram, ou já pediram para que ficassem, ou já foram, ou visitam câmaras de vereadores. É o Legislativo Municipal, né? Para que serve uma Câmara de Vereadores? Fica lá na porta que você vai descobrir. Não estou perguntando do ponto de vista oficial para que serve. Para que serve na cabeça do cidadão. Uma Câmara Municipal é uma indústria de despacho, cara. As pessoas vão à Câmara Municipal para pedir coisas, mas não no plural, no sentido amplo e universalizado. Elas vão para pedir coisas para si. E o vereador vira um despachante. Vamos ver se isso é verdade. Pesquisa Vox Populi, realizada em 2008, a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros. As respostas aqui eram induzidas, quer dizer, o entrevistador lia e a pessoa dizia se concordava, se achava que era obrigação do vereador fazer, se não era obrigação, mas deveria fazer, e se não deveria fazer de jeito nenhum. Vamos supor que a gente ficasse só nas duas questões legais, as duas primeiras aqui. É função de um vereador discutir e aprovar projetos de lei e é função de um vereador fiscalizar as contas da prefeitura. Eu vou somar é obrigação e não é, mas deveria ser, porque eu estou querendo medir a expectativa do sujeito em relação ao vereador. Aí eu somo essas duas, 94 com 4 dá 98, 93 com 4 dá 97, e eu poderia estampar no meu jornal no dia seguinte. Brasileiro está absolutamente consciente acerca das funções do seu legislador local. 98% sabe que o cara tem que legislar e 97% sabe que o cara tem que fiscalizar. Vamos bater palma, o brasileiro está ligado no que faz um vereador. A pesquisa é um pouco mais esperta que isso. A pesquisa conhece o país que a gente vive. Então vamos ver o que mais que apareceu. É função de um vereador ajudar a resolver problemas que as pessoas têm em órgãos públicos. 42 com 41 dá 83% dos brasileiros acham que a função, ou deveria ser função de um vereador, ser uma espécie de despachante do cidadão. Pagar despesa de hospital e de enterro para pessoa necessitada. 82%. Função, agência funerária / plano de saúde. Fica difícil. Dar proteção a pessoas ameaçadas. 31 com 34 dá 65. 2/3 estão dizendo que a função do vereador é ser um serviço de proteção a testemunha ou coisas do tipo. Ajudar a conseguir emprego. É a função cato do vereador. 70%. 72%. Providenciar dinheiro para pessoas necessitadas. 59%. Função Banco Pan-Americano. Virou uma agência de empréstimo. Que não é nem empréstimo, porque esse empréstimo não vai ser pago nunca. Aliviaram para patrocinar ônibus de viagem de passeio e patrocinar a festa de formatura. 31% e 30%, respectivamente. Aí eu estou dando uma palestra dessa para uma Câmara de Vereadores uma vez, o vereador levanta a mão. Ah, professor, aqui é diferente. Imaginei que fosse ouvir algo melhor. Aqui os alunos do ensino médio fazem o leilão do Paraninfo. O que é o leilão do Paraninfo, vereador? Funciona assim, eles saem de gabinete em gabinete convidando os vereadores para serem o Paraninfo de sua turma de ensino médio. É a única escola de ensino médio da cidade. Cada formatura tem ali no ginásio da cidade umas 500, 600 pessoas para ouvir o Paraninfo. É a chance de ouro do cara de falar. Só que eles cobram. Os alunos perceberam isso e cobram do vereador. Detalhe, o vereador paga. Paga como? Paga na forma que ele oferece para o aluno. Então uns dão caixa de cerveja e carne para fazer churrasco e assim sucessivamente. Então o nível é esse, o limite é esse. Então essa é a sociedade em relação à classe política. Para a gente não ficar sempre com a impressão de que a sociedade é vítima e a classe política é expropriadora. Não. Definitivamente não. Agora, vamos pensar então, esse é o cidadão. Agora vamos pensar
no que a gente tem em termos eleitorais para entender como os partidos se comportam nisso. Eu tenho eleição para presidente e vice, ótimo. É a única eleição que nós disputamos nesse país no plano federal. É a única eleição. Então, são 2 cargos. São 32 partidos políticos para 2 cargos no plano federal. O resto é tudo no plano estadual. Mesmo o deputado federal e o senador. O deputado federal e o senador não se elegem no Brasil, eles se elegem nos estados. Todos nós sabemos disso. E é enviado para Brasília. Então eu tenho, brincando, 1.049 cargos de deputados estaduais, temos 10 a menos por conta dessa decisão do TSE, 513 federais, 27 senadores com 2 suplentes cada um, que as pessoas chamam de senador sem voto, eu não consigo entender, porque eu tenho a informação de que existem 2 suplentes, eu estou votando nesse trio. Ah, não está votando. Não está votando por culpa da cultura, não é por culpa do sistema. O cara não assume e fala, os meus 2 suplentes agora são esses aqui, ó, que eu escolhi ontem num churrasquinho lá em casa. O cargo é conhecido, inclusive na urna eletrônica você aperta os 3 botõezinhos do candidato a senador, aparecem 3 fotos na tela da urna eletrônica, não aparece uma, aparecem 3 fotos. 27 governadores e seus vices. Então, olha o tamanho do estímulo estadual que os partidos políticos têm. A despeito de eu ter quase 70% dos recursos tributários aqui, eu tenho espaço aqui. E política é espaço. E claro, então, que os partidos vão se organizar estadualmente. Assim como nas eleições municipais, eles vão se organizar municipalmente. Como funciona? O que eu imagino disso? Primeira teoria fundamental. Estímulos locais são mais amplos e temos partidos descentralizados. David Fleischer, professor da UNB, diz, nós não temos um PMDB, um PP, um PT, um PFL, um PSDB, etc. Nós temos 27 PMDBs, 27 PSDBs, 27 PSBs, 27 PSDs e assim sucessivamente. Eu faria uma correção, se é que eu estou habilitado para corrigir um cara como ele, que é um baita de um cara. Eu falaria em 28, porque ele está contando 27 estados. E eu contaria o plano federal como um plano diferenciado também. Segunda teoria importante para a gente pensar. Nações federativas tendem a ter partidos descentralizados. Angelo Panebianco, pensador italiano. Então, para lá, quando eu tenho um federalismo, eu não posso esperar que os partidos ajam nacionalmente, eles vão agir estadualmente. Eles vão agir de forma descentralizada. E isso não é o fim do mundo, isso não é o fim do sistema, isso não é o fim do regime, isso não vai resultar em golpe, isso não é uma nova Venezuela, isso não é nada. Isso é a característica da organização do Estado brasileiro, enquanto uma federação vai resultar numa lógica de partidos descentralizados. Por último, eleições de turno único tendem ao aspecto bipolar. Isso aqui serve principalmente, no caso do Brasil, para as eleições municipais. Então eu tenho 98,5% das cidades brasileiras com eleição em turno único, porque elas têm menos de 200 mil eleitores. E o que eu posso esperar dessas cidades? 2 candidatos. Basicamente 2 candidatos. Ah, mas na minha cidade teve 3, na minha cidade teve 4. Não é uma lei, é uma teoria. E no caso do Brasil, 50% das cidades têm 2 candidatos ou menos, tem cidade que tem 1, é bem mais raro, mas tem. Mas 50% das cidades têm 2, e mais de 80% das cidades, quando tem mais de 2, os 2 primeiros somam para si mais de 80% dos votos. Ou seja, tem lá Quirerinha, mas Quirerinha, cara. 3%, 4%, 6% tal. Claro que um dia pode crescer, é da democracia tal, mas naquele instante não representou lá grande coisa. Então esse é o cenário que nós temos aqui. Como que isso acontece então? A eleição de 2010 foi a primeira eleição, desde as eleições de 2002, que não tinha mais o raio da verticalização da justiça eleitoral. Todos jogam com todos. Ah, não, tem um cruzamento que não aconteceu. Puxa vida, PT e PSDB. Bom, pudera. Mas eles estavam juntos em 98. A família Viana ganhou o governo do Acre pelo PT em 98 com o apoio formal do PSDB. E Francisco Gerardo perdeu a eleição do Piauí, chegou em 3º lugar em 98 pelo PSDB, com o apoio do PT. Como é que você explica isso para alguém?
Cara, não é você a explicar. A culpa não é tua. Então, essa diversidade é uma diversidade importante de ser destacada. Por exemplo, PT e democratas disputaram uma eleição juntos em 2010. Aonde? Quem se lembra? É que alguns dizem que é uma república à parte. Dado o reinado dos índios. Pô, mas essa do Rio Grande do Sul é interessante, né? Mas não é o caso, não é o caso. Não é. Mas foi boa, foi boa. Eu tenho a avó de uma amiga que tem 100 anos, que quando ela mora em São Paulo, a avó mora em Porto Alegre. E ela fala que quando ela vai voltar para Porto Alegre, ela fala assim, me leve para o aeroporto que eu vou voltar para o país. Eu falei, a senhora é muito tensa com esse negócio, pô. Maranhão, né? Rosana Sarney foi expulsa do PFL, mas o PFL do Maranhão não expulsou. Continuaram juntos. Está aqui, ó. PSDB e PTB disputaram a eleição federal juntos. Roberto Jefferson deu apoio ao José Serra. Está aqui, ó. 8 estados eles disputaram o governo juntos. Mas o PTB estava com o PT em 9. O PSDB e o PMDB disputaram a eleição em 7 estados. Mas o PT e o PMDB estavam juntos. Dilma e Temer. Só em 14. Que é o número mais ou menos esperado para essa eleição. Então, não tem como a gente resolver isso aqui. Isso é da característica. Claro que o eleitor, aquele eleitor aqui, poderia punir isso de alguma forma, mas não pune. E a gente tem isso. Isso aqui é um sociograma das eleições de 2000. Os partidos políticos se juntam das formas mais diferentes possíveis. Claro que aqui tem um exagero, né? Juntou em uma cidadezinha, já fiz a relação. Mas é o que acontece aqui. Não é diferente disso. Agora, percebam, há uma tendência a coisa ficar ainda mais complicada, ainda mais complexa, por uma razão simples. Se eu comparar 2000 com 2012, esse aqui é o número de cidades em que cada um desses partidos aqui, eu sei que o PSD deveria estar aqui, mas o PSD não existia aqui, né? O PSD debuta aqui. Então eu estou usando os 10 maiores partidos políticos brasileiros deste período, né? Só um partido míngua, que é o DEM. Inclusive por conta da criação do PSD. Estranho que alguém numa cidade ajude a criar o PSD e abandone o DEM, né? Ao invés de ficar com os dois. Era só ter deixado para o filho, para a esposa, para a mulher, afinal de contas a gente viu que isso é possível. Mas tudo bem. Olha só. Todos os partidos políticos aumentam suas capilaridades, sobretudo no que se considera ou no que se costuma chamar de esquerda. O PT aumenta 86%, o PSB aumenta 121% e o PDT aumenta 50%. O número de prefeituras disputadas, seja com candidatura própria, seja apoiando a candidatura de um terceiro. Mas o partido vai aparecer na cidade. Então, essa capilaridade aqui é algo significativamente importante de ser verificado. Por que essa capilaridade acontece? A hipótese mais razoável é, nesse caso, por exemplo, aqui, esse partido ganhou, nesse intervalo aqui, de 2000 para 2004, ganhou a maior chave do país, a chave do principal cofre do país. Isso não representa corrupção, isso não representa nada. Isso representa que o distribuidor maior de recurso federal mudou de mão, mudou de dono, mudou de figura. Agora é o PT. Ah, mas o PT aqui nesta cidade não entra. Não entra? O recurso federal não chega, cara. Então é bom que entre. Aí o cidadão acordou de manhã e falou assim, quem é dono do PT aqui agora que o Lula ganhou? Não é ninguém. Ah, então chama o corretor aí, bicho. Vamos resolver esse problema, vamos ser. Vamos fazer PT aqui. Reforça essa tese um movimento muito semelhante acontecido com o PSDB em 96. O PSDB em 1992 estava engatinhando, fez 300 prefeitos no Brasil, aproximadamente isso, números arredondados. Fez a presidência da República em 94, sabe quantos prefeitos fez em 96? 1000. Cerca de 1000 prefeitos. Então isso não é assim, o PT... Não tem essa não. Não tem essa não. O sujeito também acordou em 94 e falou, rapaz, quem que é dono do PSDB nesse negócio aqui?
Não, não tem. O partido quase não tem capilaridade. O partido nasceu faz quase 4, 5, 6 anos atrás. Ah, não, vamos buscar para a gente. Liga para o corretor. Pega lá o telefone na geladeira, tá com um imãzinho, liga para o cara, vamos ver o que é. De repente pode ser nosso. Ué. Então, a capilaridade aumenta. Agora, a capilaridade dos partidos políticos aumenta no território nacional. A forma deles disputarem a eleição sempre em mais de 90% coligados. Então, o que vai acontecer? A tese do Duverger aqui, ó, eleições de turno único tendem ao aspecto bipolar, não perdeu sentido, mesmo com o aumento da capilaridade. Ou seja, eu vou ter mais partidos por coligação. E aí, a chance disso aqui acontecer é imensa. Ou disso aqui continuar acontecendo é gigantesca. Então, olhem só, isso aqui é a quantidade de vezes em que os partidos políticos estiveram juntos em 2012. Isso aqui é um número de cidades. Então eu tive PT e PSDB juntos em 1.104 municípios pedindo voto, um do lado do outro, para o mesmo candidato a prefeito. Na cidade de vocês. E como é que eu explico isso? Agora, tem o contrário. Como é que um leitor, um eleitor, lê um jornal hoje e fala assim, porra, mas que estranho, né? A Dilma vai para Minas e diz que vai mandar, que o Pimentel vai mandar o Aécio para o Beleléu. E o Aécio, 3, 4 dias depois, diz que vai aposentar a presidente Dilma. Aqui na cidade esses partidos convivem tão bem, pô. Governam, pedem voto, ganham, perdem. Como é que você resolve isso? Como é que você, meio de comunicação, consegue explicar isso para o cara que está na ponta lá, lendo? Como é que a gente consegue, enquanto meio de comunicação, se relacionar com os políticos com os quais a gente se relaciona? Assim, mas vereador, prefeito, deputado, essa confusão toda pode me prejudicar, cara. Isso pode causar problemas para mim. O que eu anuncio aqui? O que eu digo? A quem eu acuso? Para quem eu aponto? O que eu noticio? Como é que eu falo? Então olha o tamanho da encrenca. Aí, ó, em termos percentuais. 2000... Não, Bertão, calma. 2012 em relação a 2000. Não tem um número negativo. Todas as alianças aumentaram. E com o PT, em todos os casos, principalmente com a direita, ó, PP, DEM, PR, PTB, em todos os casos, supera 400% de alianças. Chegou lá em cima, cara, vira partido comum ou é engolido. E aí vai ter que aprender a fazer aliança. Então sai a foto em 2012 do Maluf cumprimentando o Haddad com o Lula ali do lado e as pessoas, que fim de mundo! Me apontem qual é o percentual maior nessa tabela. Está aqui, ó. 557,08% de aumento nas relações municipais entre Partido dos Trabalhadores e Partido Progressista. 1.531 cidades em 2012. Qual é o problema de abraçar o homem lá? O problema de abraçar o homem lá é porque a gente olha para a política da forma mais próxima que ela está para nós. E aí, obviamente, nas todas as cidades, coisas esquisitas acontecem. Como é que o fulano de tal abraçou o ciclano? Aqui no estado vocês têm vários exemplos desses. Por sinal, agora, para o estado, para a eleição estadual, tem algumas coisas estranhas acontecendo. Algumas possibilidades de coisas estranhas acontecerem. Claro que podem acontecer. E aí as pessoas vão ficar surpresas? Que pessoas? Quem vai ficar surpreso? Nós que acompanhamos a política todo dia. Isso certamente sim. Agora, o cidadão comum lá na ponta vai olhar e dizer, ai, nossa, né, que coisa esquisita. Mas nada que 1 minuto a mais de televisão não resolva. Mesmo porque não aparece o estranho pulando na campanha do cara. Olha que coisa linda, quando você joga isso aqui num mapa. Isso aqui é a quantidade de municípios em que PT e PSDB estiveram juntos em 2008 disputando prefeitura. O mapa está bonitamente azul, né? Em azul mais vivo onde ganharam, em azul mais morto onde perderam. Mas tem mais de 1.000 municípios aqui, cara. E por fim, o que acontece quando se governa? Você polariza a eleição
em 2 nos municípios. E não é muito diferente do que acontece quando você vai governar. Quando você vai governar, cara, você tem situação e oposição. Quanto mais para cima a bolinha, mais próximo da posição do líder do governo. Quanto mais para baixo, mais longe. O azulzinho aqui, obviamente, PSDB e PFL, e DEM. Aqui a gente está falando do governo Dilma Rousseff. E aqui em cima, ó, o vermelhinho é o PT. O amarelinho é o PMDB. Estamos aí, ó. É binário também. Tô dentro ou tô fora. Vou ou não vou. Se é por ideologia, se é por pragmatismo, se é pragmático ou programático, aí são outros 500. Eu estou mais para acreditar no pragmatismo. E que pragmatismo é esse? Em azul, a base. Em vermelho, a oposição nos estados. Só uma matéria da revista Época de 2011. Eles ligaram assembleia por assembleia para entender aonde os partidos estavam. Está aqui, ó. Olha o tamanho da área azul. O azul claro são aqueles que se dizem independentes. É só um pouquinho mais de dente na mordida e está tudo resolvido. E em vermelho, oposição. É muito fácil governar assim, cara. Agora, qual que é o preço de trazer esse azul para dentro do jogo? Aqui eram as capitais. Em 2011, o prefeito de Florianópolis tinha problemas, enfim, enfrentava acusações, etc. E ainda a revista dizia que ele tinha 50% da Câmara do lado dele. Conclusão. É bem difícil para o amplo ser entendido no local. É bem difícil. É um baita desafio de comunicação. Você fazer com que o eleitor, aquele eleitor, que é capaz de botar não para um monte de coisa que ele deveria botar sim, entender o que você quer transmitir para ele enquanto informação acerca do ambiente político, eleitoral e partidário brasileiro. É o nosso papel explicar? Normalmente no local. A gente está lá explicando, olha, na cidade está acontecendo isso, isso, isso. De repente vem uma pancada estadual, que inclusive é diferente da pancada federal. PSD e PMDB, por exemplo, aqui, podem ser adversários? Podem. Podem ser adversários do PT? Provavelmente serão. Ué, mas e PSD, PMDB e PT não vão ser aliados da presidente Dilma no plano federal? Como é que o cidadão comum entende isso? Por sinal, ontem o Kassab veio com uma declaração interessante, né? Probabilidade do PT, do PSD, não apoiar o PT nesta eleição é a mesma probabilidade de a Bósnia ganhar a Copa. Ou seja, é pouco provável. Eu, se tivesse dinheiro, não apostaria na Bósnia. Por sinal, ontem pintou uma aposta boa, que é a Holanda, né? O Estado explica, a lógica partidária no Estado é mais verificável do que a lógica federal nos lugares, mas ainda assim é difícil. O governismo explica, se tem governo e bem avaliado, estou dentro, vou jogar o jogo. Se tem governo, eu já estou dentro. Lembrem-se, em 2002, o Serra tinha 10 minutos de televisão. E o Fernando Henrique amargava más avaliações. Estou dentro. O segundo turno é disputado com o Fernando Henrique sendo aprovado por Ótimo e Bom por 23%, de acordo com o Datafolha. E a galera junto. Agora, no plano federal. Cultura explica? Explica. Nós explicamos. Nós explicamos. Mas a gente consegue convencer alguém? O cidadão que odeia política, que não gosta de política, a gente consegue convencer esse cara? Difícil. Obrigado, gente. Pois bem, não sei se é a história do Brasil ou é a história da humanidade essa, né? Ainda tem a minha dúvida ainda. Também. Tenho uma séria dúvida em relação a isso. Mas eu penso que, na verdade, a tua exposição e os gráficos, elas meramente, e não é demérito, expuseram o resumo da história do que é o nosso país, porque
desde que chegamos aqui, sempre, falo isso desde que chegamos porque as minhas famílias são totalmente ligadas a Portugal. Desde que chegamos aqui, não temos feito outra coisa a não ser fazer acordos, né? Não é verdade? Primeiro com as próprias oligarquias europeias, depois acordo com os índios, e depois fomos na África e trouxemos os negros e fizemos acordo com os negros. E assim fomos tocando o nosso país. O Dom João VI, quando chega em 1808 no Brasil, ele chega escoltado pela, na época chamada esquadrilha, né? Hoje esquadra inglesa. E aí começam os acordos comerciais. Os holandeses já tinham estado aqui um pouco antes. E a partir de 1907, com a abertura da Madeira Mamoré, começamos a firmar acordos com os americanos e não paramos mais de fazer acordos, né? Então, é muito difícil, né, num país em que vive constantemente de acordos comerciais e acordos políticos, se livrar deles de uma hora para outra. Assim. E, na verdade, o que vivemos hoje é meramente reflexo desses acordos históricos em que se construiu o nosso país. Santa Catarina hoje vive exatamente isso que foi radiografado, né? Nós temos uma aliança sendo prevista para o Estado em 2014, que na verdade só não comporta todos os partidos porque não há espaço para todos. Porque se nós tivéssemos aí 4 vagas ao Senado, com certeza todos os partidos do Estado estariam nessa coligação. Infelizmente ou felizmente só tem uma vaga para o Estado. Mas a ponto de nós termos um governador do PSD, já acertado com o PMDB de vice, possivelmente com o Partido Progressista para ser senador, e a presidenta da República oferecendo o partido dela, o PT, para ser o candidato ao Senado. E o PSDB só não está na aliança por conta de que tem que fazer palanque para o Aécio Neves, senão também estaria na própria aliança, tanto vejo de que é uma coisa totalmente esdrúxula, né, do ponto de vista político, mas... essa é a nossa realidade, e essa nossa realidade em Santa Catarina ela se reflete em vários outros estados da federação também, por conta, né, dessa nossa complacência histórica, né, de fazermos acordos. Se isso é bom ou é ruim, essa é a minha grande dúvida ainda. Sinceramente, eu não sei se é bom ou se é ruim, não sei mesmo, né? Acho que este é o meu grande paradigma, né, enquanto analista político nos últimos 25 anos. Né? Eu comecei no jornalismo político em 1990, ainda com resquícios, né, muito fortes da Guerra Fria. Né? Aquela foi uma época em que ainda vivíamos, né, o tal do dilema, né, entre direita e esquerda. Hoje é lógico, né, com um olho bem clínico, tu consegues ainda identificar, né, o que é direita, o que é esquerda. Né? Dá de notar tranquilamente, né, que esses programas feitos pela Dilma Rousseff estão totalmente afinados com a ideologia marxista ainda, né? De tu promoveres ali a distribuição da mais-valia para aquela classe menos favorecida. Tá? Tanto é que, né, grande parte das classes C, D e E votam na Dilma Rousseff e, em contraponto, né, C+, B e A votam, né, em oposição a ela, justamente porque existe, né, essa delimitação. Mas o povo, de um modo geral, a população de um modo geral, não consegue mais ver essa diferenciação, né, entre o que é direita e o que é esquerda. Né? Não consegue ver mais mesmo. Assim. As pessoas o Chico Anísio que dizia, né, o Brasil é o único país onde pobre vota na direita, prostituta se apaixona, traficante vira viciado, né? É mais ou menos assim. Então, porque é uma confusão generalizada, né, em política, né? O Tim Maia também falava isso, eu vi o Chico Anísio falando uma vez isso, né, de que o Brasil é o único país onde pobre vota na direita, né? Porque na Europa não, pobre não vota na direita em hipótese alguma, né? Assim como nos Estados Unidos também, né, os democratas representam as classes menos aquinhoadas e acabam então estando mais afinadas com elas através dos sindicatos, isso e aquilo outro tal, né? Mas eu fiz essa reflexão justamente para chegar a esta pergunta, né? Será que isso é bom ou é ruim, essa mescla, né? No âmago da questão, né? No extrato do extrato para a sociedade, né? Para o cidadão que quer o quê? Quer educação, quer segurança, aquelas retóricas, né, vivenciadas do dia a dia, né? Que quer, enfim, bem-estar. Ele quer viver bem, com a mulher, com os filhos, né? Ou o cara com o marido, ou a guria com a esposa, enfim. A sociedade, né, quer viver bem, sem ser incomodada. Isso que foi refletido ali. É bom ou ruim? A grande pergunta é essa, né? É bom ou ruim? Pois é. Eu acho que... Bom, se fosse para responder assim, um segundo, nem bom nem ruim, é uma característica. Né?
E eu acho que essa é uma característica que tem sido discutida muito na ciência política, porque alguns dizem que é ruim e outros dizem, cara, é apenas uma característica. Eu não conheço ninguém que diga que é bom, mas eu conheço quem diga é uma característica e quem diga é ruim. Na semana passada, o PMDB, na quinta-feira, né? O PMDB, na semana retrasada, o PMDB fechou que ia ofertar, na reunião que aconteceu no dia 10, na terça-feira, apoio à presidente da República na eleição presidencial, bem como o PDT. Então o PDT e o PMDB falaram, não, a gente vai com a Dilma, a reunião acontece agora dia 10, né? Inclusive essa reunião do dia 10 ainda estava sob consulta no Tribunal Superior Eleitoral, porque um documento do TSE dizia que as convenções teriam que acontecer entre 12 e 30, e a regra anterior falava entre 10 e 30, e alguns partidos marcaram para 10 e 11, apesar disso estar sob consulta, mas sob consulta, não está valendo, vamos fazer dia 10, PMDB e PDT fizeram. E no dia 10 o PDT reafirmou isso. Na ocasião da reunião que previa o acordo, que previa o apoio, que todo mundo já sabia que muito provavelmente aconteceria, enfim, saiu no jornal que o PMDB topava fazer o acordo no plano federal, desde que ele apresentasse um plano do que ele entende ser o Brasil. Então, nós temos um plano de governo, nós não vamos mergulhar de qualquer jeito. Nós queremos apresentar o nosso plano de governo ao PT. Portanto, o plano de governo da candidata Dilma Rousseff não será o plano do PT, assim como nós reconhecemos que não será o plano do PMDB, será o nosso. E isso, em linhas gerais, de acordo com a sensação e com o desejo do PMDB, equilibraria algumas posições um pouco mais radicais do ponto de vista ideológico e em relação, obviamente, à posição do PMDB. Não estou dizendo que bom nem ruim, apenas um pouco mais afastado. Então, esse era o grande negócio daquele momento. Ali apareciam algumas coisas. Por exemplo, diremos não a qualquer tipo de possibilidade de discutir o controle da mídia, que é uma das questões que se fala a respeito, em alguns casos de maneira mais radical, em outros de maneira mais tênue e tal, mas essa era uma das questões que o PMDB não aceitava debater. Isso é só um exemplo. E aí vem esses paradigmas interessantíssimos. Pelo seguinte, cara. O PMDB no plano federal não é o fim do mundo? Não é quem perde muito, quem morde demais, quem é famigerado, etc, 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 recebe todas as críticas, o cidadão que entende um pouco de política fala que o PMDB é um absurdo, que está no governo desde sempre, que é um partido governista, e blá, 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 e bate, fala. Agora o PMDB está servindo para uma parte desses críticos. Servindo em que sentido? No sentido de arrefecer aquilo que alguns não concordam, como você bem observou, isso pode ocorrer por classe econômica, por escolaridade, pelo que for, mas existe sim uma polarização em termos de algumas posições, de alguns discursos, de algumas questões, e agora esse sujeito aqui, que vive criticando o PMDB, dizendo que o PMDB é muito fisiológico, é muito pragmático, pede demais, quer demais, que esses caras vão atenuar o discurso do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, havendo essa possibilidade de discussão. Então, é possível ou não é possível? Vai ou não vai? É ou não é? Difícil dizer, cara. É uma característica. Eu não acho que seja a pior de todas. A pior de todas, para mim, é a primeira parte da minha fala. É esse eleitor que a gente tem. É bem difícil. Eu precisava aprimorar esse cara, eu precisava melhorar esse cara. Eu precisava formar esse sujeito. A gente não forma. Aí a gente vai dando espaço, a gente vai abrindo espaço. É o sujeito que sobe para cruzar a bola e não volta para marcar. A gente não está voltando para marcar. E aí vão sambar nas nossas costas, no melhor dos sentidos ou no pior deles. Eu pelo menos observo que grande parte destas questões envolvendo a grande agonia social hoje, da sociedade brasileira, que dizem respeito à corrupção, enfim, essas mazelas da política, do meu ponto de vista, eles estão muito embrenhados a essas negociações, essas negociatas que se fazem, obviamente, para tentar acertar todos, né, ali ao redor do poder. Ontem ainda estava vendo o Domênico de Masi, numa entrevista na TV Senado, ele dizendo assim, olha, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o poder, né? E é uma coisa bem interessante isso, né? Olha, é um grande filósofo, né? Aliás, um grande sociólogo, mas também é filósofo, né? O Domênico de Masi italiano. Então, tu chegas no poder para execrar o teu ódio, assim, né? E as pessoas, me parece que, de fato, né, querem chegar ao poder não pelo fim de contribuir com a sociedade, mas pelo fim de mostrarem que, de fato, são poderosas, né?
E neste conceito acabam, então, e se eu tenho poder, então eu vou beneficiar aqueles que me são afiliados, isso e aquilo outro, e acaba se criando essa ligação com a corrupção e política no Brasil muito grande, né? Eu acho que esse é um dos males, do meu ponto de vista, um dos males dessas concessões que se faz, né? Tu estares vendo lá o PMDB que está no governo, PTB, PP, isso e aquilo outro. O poder central não dá mais conta de segurar isso apenas pelas questões ideológicas e pelas questões da retórica de benefício à população, e acaba tendo então que distribuir muitas vantagens, né, materiais para que esses partidos orbitem ao redor do poder, fazendo com que nós tenhamos essas mazelas que vemos frequentemente aí estampadas nos jornais, né? Eu acho que é tão... Só um segundo. As últimas considerações, por gentileza. É tão expressiva essa sua colocação, né, que é tão verdadeiramente verificável que o escândalo da ação penal 470 ele foi buscar os ideologicamente mais distantes. É o preço do carreto. É o preço de buscar os partidos envolvidos nisso. PL, PTB, PPB e PMDB. São os mais distantes do PT. Por que não teve com o PCdoB, com o PSB, com o PPS, com o PDT? Então, acho que essa é uma questão importante, infelizmente. E isso se reproduz em todos os governos. Isso não é coisa exclusiva do plano federal, nem de um determinado governo. Isso está muito mais amplo do que a gente imagina. Para finalizar minha participação, é que a amante sempre sai mais cara que a mulher, né? Muito agradecido. O árbitro sempre é o mais indesejado, ainda bem que eu também tenho duas mães, né? Mas o nosso agradecimento ao nosso palestrante Humberto Dantas e também a participação do jornalista Rolando Christian Coelho. E as perguntas poderiam ser sanadas